A serpente fora mesmo um ser semi-humano? É uma boa pergunta, não é mesmo? Eu faço minha essa pergunta. E vocês, o que pensam? Difícil de responder? Agora, após conhecermos o histórico da serpente, é fácil, não é mesmo? Alguma dúvida de que estes seres reptilianos serpentiformes estavam presentes no famoso Jardim do Éden? Contudo, o que todos pensam ainda hoje é que a serpente do Jardim do Éden era Satã. De qualquer forma, mesmo não sendo Satã, conhecido também por Lúcifer, e cujo nome correto é Samael, era a consorte dele, Lilith, que lá estava e que seduziu Adão, com conhecimento de Lúcifer, porque reside nela a capacidade de transmissão para a prole do DNA mitocondrial do povo serpente, responsável pelo sangue azul. E por falar tanto sobre Samael, Lúcifer, Satã ou Satanás, como queiram, não importa, apresento aqui o seu retrato falado, para que o conheçam melhor. Agora, vejam como são parecidos. Este foi o casal 20 do Jardim do Éden. É justamente por causa desse pequeno detalhe do DNA mitocondrial, ser o responsável pelo sangue azul, que a TV Record introduziu nos primeiros capítulos da sua novela Gênesis a maçã azul, que representa o sangue azul dos nascidos do sangue do povo serpente. Aqui, a imagem de um dos capítulos iniciais da novela Gênesis da TV Record, que vocês podem confirmar no YouTube, de onde eu a retirei. Emocione-se com o trailer da nova superprodução da Record TV, especial Gênesis. Nesta, aparece Eva apanhando uma maçã azul na árvore e em seguida Eva aparece mordendo a mesma maçã azul. Por que a novela Gênesis colocou a maçã do paraíso na cor azul? Isso, em outras palavras, significa dizer que temos na Terra duas linhagens. A linhagem humana terráquea, dos filhos da mulher, que são os descendentes de Eva, e a linhagem híbrida, meio humana, meio serpente, que são os filhos da serpente, os descendentes de Lilith, logo, descendentes da linhagem reptiliana do povo serpente. A questão é, o Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e proprietário do Grupo Record e da TV Record, possui conhecimento sobre esse fato ao ponto de o introduzir na sua novela? Deve ter sido sem querer, não é mesmo? Ainda que o Edir Macedo não conheça este simples detalhe guardado a 7 chaves pela maçonaria, ou quem sabe, sem querer querendo, a Igreja Romana com certeza conhece os verdadeiros personagens do Jardim do Éden. Se não conhecesse, por que construiria a sala de audiências do Vaticano com arquitetura interna e externa em forma de serpente? E por que, atrás do trono papal, uma escultura apresentando um Jesus em forma mutante, humano-serpente? Brincadeira minha isso? Claro que não. Eu não brinco com um assunto sério, minha gente. Vocês desconhecem? Então confirmem com seus próprios olhos. Você já viu como é o auditório do Papa no Vaticano? Também conhecido como Paulo Hall of the Pontifical Audiences, está na cidade do Vaticano e parcialmente em Roma, Itália. Nomeado com o nome do Papa Paulo VI e construído em 1971 pelo arquiteto italiano Luigi Nervi, ele acomoda 6.300 pessoas e contém uma estátua de bronze chamada La Resurrezione, desenhada por Pericle Fazzini. Mas existe algo muito estranho na estrutura. Os olhos mais atentos percebem que há um réptil gigante no auditório do Papa. Dê uma olhada na imagem externa do prédio abaixo e compare sua forma com a imagem de uma serpente embaixo.
Observe o formato geral: costas largas, estreitas, frente arredondada, olhos no meio, narina na frente e parte superior curva. Como você já pode começar a perceber na imagem acima, há duas janelas em ambos os lados do prédio que se assemelham aos olhos. Eles são feitos de vitrais e situam-se a meio caminho do comprimento do edifício em ambos os lados. No centro da forma do olho, você começa a ver uma fenda que pode parecer um olho de réptil. Tanto por dentro como por fora, a estrutura do prédio tem a aparência de serpente. O telhado e os lados do prédio também se assemelham a escamas. Agora vamos ver o lado obscuro na decoração da Santa Sé. Outra decoração sinistra é a estátua de La Resurrezione, Ressurreição. Atrás do trono luxuoso utilizado pelo Papa tem uma estrutura de bronze que muitos consideram um monumento satânico. Uma estátua de bronze que dizem representar a ressurreição de Jesus Cristo. Está localizado dentro da sala de audiência do Papa no Vaticano. Essa obra, finalizada em 1971, representa a ressurreição de Cristo como um homem que nasce do caos. Seu criador, o escultor italiano Pericle Fazzini, afirmou que a obra chamada Resurrezione simboliza Cristo emergindo de uma cratera produzida por uma bomba nuclear. A estrutura macabra faz com que muitos observadores que a observam relacionarem a imagem a um altar satânico. A estátua de Jesus no meio do palco é muito estranha e assustadora. A estátua de Jesus está dentro da boca da serpente. A imagem deformada de Jesus causa a impressão de que ele está sendo digerido ou se decompondo na boca da serpente. O design do projeto foi construído de tal forma que o Papa parece estar falando de dentro da boca de um réptil. Não é muito estranho ver o Papa falando de dentro da boca da serpente, como se ele fosse a voz da serpente? Mas qual seria o real motivo que levou a criar um monumento tão sombrio e tenebroso desse? Alguma semelhança entre o crânio de Jesus e o da serpente? A arte não é perfeita, mas ela imita a realidade. Como Adolf Reutemann falou, devemos entender o que ela quer nos dizer. Alguma dúvida, amigos e amigas? Qual a opinião de vocês sobre este tema? Qual o motivo de toda a arquitetura da sala de audiências do Vaticano, incluindo a escultura bizarra? Qual o motivo? Seria uma homenagem velada a Lúcifer Satã? Seria uma mensagem críptica onde emitente e destinatário a entendem acima das massas? Seria tudo isso uma prova incontestável de que a Igreja Romana conhece a verdadeira identidade da serpente do Jardim do Éden? É o que parece, não é mesmo? É claro, amigos e amigas, a Igreja conhece a verdade. Só vocês não a conhecem, ou pelo menos não a conheciam até agora. A Igreja é uma organização globalista. Foi criada por globalistas da era romana. A Igreja foi criada segundo uma narrativa falsa, como forma de poder e doutrinação sobre vocês, amigos e amigas. E o que dizer? Se tudo isso não fosse o bastante, a Igreja Romana possui ainda um cântico gregoriano que literalmente homenageia e venera Lúcifer como a luminosa estrela da manhã. O felix culpa, que talem ac tantum meruit habere redemptorem. O vere beata nox, que sola meruit scire tempus et horam, in qua Christus ab inferis resurrexi, tua vitatis acceptus,
supernis luminaribus misceatur. Flammas eius Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Tandum meruit abere redemptorem. O vere beata nox, que sola meruit scire tempus et horam, in qua Christus ab inferis resurrexit, et in notorem suavitatis acceptus, supernis luminaribus misceatur. Flammas eius Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Archivo Centro Televisivo Vaticano. Veritatis acceptus, supernis luminaribus misceatur. Flammas eius Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Já vimos que a Igreja tem conhecimento da verdadeira identidade da serpente do Éden, melhor dizendo, das serpentes do Éden. Daí, utilizá-las como ideação arquitetônica da sala de audiências do Vaticano. Pelo mesmo motivo, a exaltação de Lúcifer no cântico gregoriano. A pergunta, então, a ser feita é: por qual motivo a Igreja Romana, que professa a fé em Cristo, ao mesmo tempo exalta a serpente Lúcifer, o diabo, que a própria Igreja ensina que é inimigo de Cristo? Para a parte desta explicação, retornemos ao cântico gregoriano que afirma: as chamas de Lúcifer acham amanhã. O que o cântico gregoriano quer dizer com as chamas de Lúcifer acham amanhã? Vejamos na Wikipédia sobre o verbete Lúcifer. Lúcifer. Lúcifer é uma das várias figuras do folclore associadas ao planeta Vênus. O nome da entidade foi posteriormente absorvido pelo cristianismo como um nome para o diabo. Folclore romano e etimologia. No folclore romano, Lúcifer, portador da luz em latim, era o nome do planeta Vênus, embora muitas vezes fosse personificado como uma figura masculina carregando uma tocha.
O nome grego para este planeta era variadamente Fósforo, também significando portador da luz, ou Eósforo, significando portador da aurora. Ele era frequentemente apresentado na poesia como anunciando o amanhecer. Lúcifer, a estrela da manhã, representado como uma criança alada derramando luz de uma jarra. Resumindo, Lúcifer é o nome em latim para o planeta Vênus em suas aparições matinais. Corresponde aos nomes gregos, esses nomes aqui cuja eu não sei nem como pronunciar, mas que traduzindo significam portador da luz e portador da aurora. Agora, novamente na Wikipédia, sob o verbete Vênus, planeta. Vênus, planeta. Vênus atinge o seu brilho máximo algumas horas antes da alvorada ou depois do ocaso, sendo por isso conhecido como a estrela da manhã, estrela d'alva ou estrela da tarde, vesper. Também é chamado estrela do pastor. Ora, vejam só. Vênus, além de Lúcifer e estrela da manhã, é também estrela do pastor. A relação de Lúcifer com Vênus foi facilmente verificada pela frase do cântico gregoriano "As chamas de Lúcifer acham a manhã", ou seja, relacionando Lúcifer com as chamas de luz da estrela da manhã. Quanto à estrela do pastor, por que é utilizada como sinônimo de estrela da manhã? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Antes de continuarmos, resta-nos uma questão importante. Por qual motivo o cântico gregoriano menciona Cristo como filho de Lúcifer que voltou do inferno? Para responder, retornemos ao Anunnaki Enki, mencionado por Lawrence Gardner como tendo introduzido o seu sangue no óvulo de Eva. Aqui vou corrigir um erro grosseiro cometido sem exceção por todos os estudiosos sobre a Suméria e sobre os Anunnaki. Todos, sem exceção, traduzem o nome do Anunnaki Enki por Senhor da Terra, onde a palavra suméria En significa Senhor, da mesma forma que a palavra En do personagem bíblico Caem. Contudo, a palavra suméria Ka, mais corretamente Ki, que significa terra, que em Caem se une a Senhor ou dirigente, para formar Senhor da Terra ou dirigente da Terra, no caso de Enki possui outro significado, que podemos confirmar aqui no dicionário EPSD. Digitando a palavra suméria aqui no campo de busca e clicando Go, vamos para esta página. Rolando, encontramos Key Place, que significa lugar. Clicando em Key Place, vamos para esta outra página, novamente com Key Place. Rolando, eu já apresentei esse verbete anteriormente, com o significado aqui em 2, Earth, planeta Terra. Contudo, como acontece em todas as línguas, uma palavra pode ter vários significados. Neste caso, esta palavra suméria aqui pode também significar, em 4, underworld, que significa submundo ou mundo inferior, que em latim é inferus, que, como não poderia deixar de ser, foi traduzido pela Igreja Romana como inferno, com todos os seus mentirosos atributos que já conhecemos, lugar de fogo e morada do diabo Satanás. Não obstante, o cântico gregoriano só confirma o que está expresso claramente no Credo Apostólico Romano. Credo Apostólico. Aqui, o Credo Apostólico afirma na 4ª linha que Jesus foi crucificado, morto e sepultado e desceu ao inferno.
Por outro lado, o cântico gregoriano afirma que Cristo voltou do inferno e verteu a sua paz e luz. Portanto, está perfeitamente de acordo, uma vez que tudo que desce sobe, e num ele desceu e no outro ele subiu. De qualquer forma, o que a igreja não especifica é o que ele fez nesse ínterim, o que ele foi fazer no inferno. Completando agora o assunto, é preciso descobrirmos por qual motivo existem tantas referências cruzadas entre Lúcifer, Vênus, a serpente, a estrela de 5 pontas, denominada pentagrama, e na ponta de tudo Jesus. Por que Jesus está sempre no meio dessas referências? Para que entendam, os levarei de volta ao símbolo de Samael Lilith, a estrela de 5 pontas, o pentagrama. É por demais conhecido o símbolo dito satânico de Samael Lilith, o pentagrama. Como se originou este símbolo para o casal? Simples. Lúcifer está associado a Vênus, pelos motivos já estudados aqui exaustivamente. Por outro lado, Vênus, a cada 8 anos, entra em conjunção com a Terra 5 vezes. Se traçarmos uma linha reta entre os pontos de cada conjunção, obteremos uma estrela de 5 pontas. Confiram! E aí, pessoal, já possuem alguma suspeita do motivo pelo qual a Igreja Romana 1. Construiu sua sala de audiências apostólicas com arquitetura interna e externa em forma de serpente? 2. A escultura de Cristo meio humano, meio serpente? 3. O cântico gregoriano exaltando Lúcifer como a estrela da manhã? E sobre a estrela da manhã, entendem 4. A relação de Vênus com a estrela da manhã? 5. A relação da estrela da manhã com Lúcifer e com a estrela do pastor? Ainda não suspeitam de nada? Então vos apresento alguns versículos dos evangelhos para clarear suas ideias. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12 a 20. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 9, 5. E agora, pessoal, descobriram? Ainda não? Então vos trago um versículo inequívoco. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, 16 a 19. Entenderam agora quem foi o crucificado? Fui claro bastante? Não dá para ser mais claro que isso. Já desenhei tudo que podia ser desenhado. Jesus e Lúcifer Samael são um e o mesmo, quer vocês gostem ou não, quer vocês aceitem ou não. Vocês podem discordar o quanto quiserem, que não mudará em nada o fato. Vocês, caros amigos e amigas, foram enganados pela Igreja Romana. Esta igreja globalista mentiu para vocês. A igreja usou a estratégia: chame o nosso inimigo daquilo que somos e acuse o nosso inimigo
daquilo que fazemos. Está acontecendo hoje no mundo a mesma coisa, na cara dura. Aqueles que defendem a censura e a repressão se dizem defensores do Estado de Direito e das liberdades e acusam seus inimigos daquilo que eles próprios são, os algozes da sociedade. Sempre foi assim no mundo, tudo propaganda, divulgação da mentira e encobrimento da verdade. O establishment é o principal criador de fake news e nos acusa dessa prática para seu próprio proveito. As pessoas, infelizmente, confundem história com fatos. As pessoas enchem a boca dizendo: "Ah, que a história diz isso. Ah, a história fala aquilo." Bobagem. A história não é os fatos em si. A história é o registro dos fatos, que são registrados pelos vencedores, de forma a satisfazer seus interesses. A Igreja doutrinou todos vocês durante 2000 anos, incutiu essa grande mentira no imaginário coletivo através da propaganda enganosa repetitiva. Isto se chama engenharia social. Na igreja matriz da cidade em que resido, possui 2 vitrais, um à esquerda e outro à direita da porta principal de entrada. Esses vitrais mostram São Jorge matando o dragão e Miguel pisando a cabeça de Lúcifer, cuja coroa encontra-se caída com uma serpente ao lado. Não há espaço aqui, neste momento, para tratar deste assunto, mas já adianto que a serpente é a mesma serpente do Apocalipse, a qual Miguel deu combate, e que lá é mencionada como a antiga serpente, e também como dragão. O grande dragão fora lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse 12, 9. Partindo da premissa que eu esteja correto, afirmando que a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, seja Jesus, considerando que Satanás é Lúcifer e que Lúcifer é Vênus, a brilhante estrela da manhã, considerando que o próprio Jesus se identifica com a brilhante estrela da manhã, logo com Vênus e Lúcifer, que é Samael, e considerando que Vênus descreve um pentagrama no céu, a conclusão a que se chega é que o pentagrama é o símbolo de Jesus e que Jesus é o próprio Samael, cujo símbolo não podia ser outro senão o pentagrama. Agora trago novamente a imagem de Miguel, com o pé sobre a cabeça de Lúcifer. O que se vê sobre a cabeça de Miguel? Uma estrela de 6 pontas. Isto quer dizer que Lúcifer, Vênus, foi lançado à Terra pela estrela de 6 pontas. Alguma dúvida? Por corolário, a guerra no céu foi travada entre a estrela de 5 pontas e a estrela de 6 pontas, onde a estrela de 5 pontas, Jesus, perdeu e foi lançado ao inferno, de acordo com o credo apostólico e com o cântico gregoriano. As perguntas aqui são: quem é a estrela de 6 pontas? E quem é que engana o mundo todo? Retornarei a isto mais tarde. Muito embora serpente e dragão seja uma redundância, pois dragão é o equivalente em português para a palavra grega dracones, que traduzida significa serpente. Dragão. Etimologia. Do latim draconem, acusativo de Draco, e este do grego antigo, dracon, dragão, serpente. Gostaria muito de me estender aqui sobre este tema. Contudo, retornarei a ele, mesmo que superficialmente, adiante, se houver tempo. De qualquer forma, farei um vídeo exclusivo para este tema, que é de grande importância para que vocês entendam quem são os globalistas, a quem eles servem, qual o objetivo deles, quando eles entraram em operação na Terra, tudo perfeitamente detalhado, como, quando e onde,
para que vocês entendam o que de fato está em jogo aqui na Terra e que vocês não fazem a mínima ideia, mas eu conheço em detalhes. A propósito, eu mencionei no início deste comentário, acompanhado por este desenho, que agora se encontra na tela, que Jesus Lúcifer, como a serpente, foi o crucificado. Mas isto é outra mentira da igreja, como está na moda, fake news da igreja de Roma, e isto eu explicarei adiante, porque Jesus não foi crucificado. É mentira. A Igreja de Roma foi construída pelos globalistas da época como ferramenta para a introdução da nova ordem mundial daquela época. Assim, ela, como instituição globalista, criou o conceito de inferno para demonizar o seu oponente, Samael Lúcifer, utilizá-lo como bode expiatório e marginalizar pessoas e grupos que se opunham ao domínio ditatorial da Igreja, ao ponto desta instituição, esta sim macabra, através da Inquisição, instituir aquilo que atualmente se fala muito como sendo uma prática nova e atual, mas que em verdade é tão antiga como a humanidade, ou seja, o chamado ódio do bem, praticado ao extremo pela Igreja com suas fogueiras em nome de Cristo. Em outras palavras, nada muda na humanidade. Como aquele ditado, muda apenas a merda, mas as moscas são sempre as mesmas. Retornando ao tema principal, todos vocês já ouviram falar do escritor Dan Brown, autor do livro O Código da Vinci. Pois bem, este autor se inspirou num fato real e antigo para escrever o seu best-seller. Este fato, muito bem analisado e estudado no livro inglês Holy Blood and Holy Grail. Este aqui. E no Brasil, em português, o Santo Graal e a Linhagem Sagrada, de Henry Lincoln, Michael Bagehot e Richard Ley, remonta a parte da vida do padre Berenson-Nier, num vilarejo do Languedoc, no sul da França, entre o final do século XIX e o início do século XX. Mais ou menos entre esse lapso de tempo é dito que Saunier teria descoberto algum tipo de pergaminho durante a reforma de sua igreja e que esta descoberta lhe teria rendido uma situação financeira invejável, muito boa para um padre de um vilarejo do interior, e que lhe teria possibilitado gastos em reforma da igreja e benfeitorias para o vilarejo muito acima da sua capacidade financeira. Henry Lincoln faleceu no ano passado, na cidade de Rennes-les-Bains, vizinha a Rennes-le-Château, 3 quilômetros de distância. Eu tenho um primo no Rio de Janeiro que, ao se reformar como oficial da Marinha, foi trabalhar na ONU, na Europa, e lá, durante sua estada, visitou Rennes-le-Château e esteve pessoalmente conversando com Lincoln. Eu gostaria muito de ter tido uma oportunidade dessa, pois não há melhor maneira de se fazer questionamentos quando se tem conhecimento sobre o assunto, para que se possa sondar a extensão do conhecimento do outro. Dan Brown afirma que essas teorias não dizem respeito a um mistério qualquer e tratam do maior segredo da humanidade. Confiram na parte prosa e verso do jornal O Globo de 13 de maio de 2006. O Globo, prosa e verso, página 1, edição 13 de maio de 2006, impresso 12 de maio de 2006, 2 horas e 23 minutos. 13 de maio de 2006, matutina, prosa e verso, página 1. Chegada de best-seller ao cinema provoca nova onda de títulos em torno da trama Da Vinci. Dan Brown professa fé em suas controversas teorias conspiratórias e enfatiza que elas são baseadas em fatos reais. E ainda deixa claro, aos mais distraídos, que estas teorias não dizem respeito a um mistério qualquer. Elas tratam, veja bem, do maior segredo da humanidade. O livro O Código da Vinci, de Dan Brown, principalmente após o filme homônimo, dá muita ênfase, como forma de diversionismo, ao lado espetacular do tema. Ele afirma que o Graal é a descendência de Jesus e Maria Madalena por intermédio dos merovingios.
Ainda que essa descendência seja absolutamente factual, não foi esse o caso. O Graal não é a descendência de Jesus e Madalena. O Graal é outra coisa, e Jesus e Madalena pertencem a esta linhagem do Graal, o que é bem diferente. Lembrem-se do que dizia Jesus: ninguém vem ao Pai senão por mim. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. João 14, 6-14. O Graal, em linhas gerais e genericamente falando, é o Pai de Jesus, ao qual ele se referia. Prestem bastante atenção aqui. O Pai de Jesus. Porque todos nós, nesse mundo, somos fractais de uma mente superior. Essa é uma dica muito boa, hein? Prestem atenção. Todos nós somos pedaços de uma mente superior caída. Uma mente superior que funciona em grupo, como as abelhas de uma colmeia, incluindo Jesus. E esta mente superior é o Pai. Contudo, não é esse o mistério do Padre Saunier, mas está relacionado porque o que Saunier descobriu serviu-lhe como meio para descobrir a verdade sobre o Graal. Objetiva e claramente falando, descobriu o caminho para chegar ao Pai. Vocês acham que alguma revelação sobre a descendência do Graal poderia desestabilizar a Igreja? A única coisa que poderia desestabilizar a Igreja seria uma demonstração pública, ao vivo e a cores, de algum fenômeno ligado ao Graal, muito, mas muito sobrenatural, chegando a ser estarrecedor de tão sobrenatural. Foi o que aconteceu com o abade Rivière, que de tão horrorizado com o que vira dentro do quarto de Saunier, se recusou a dar-lhe a extrema-unção antes da sua morte. Não foi o que ele ouvira de Saunier. Nada que Saunier pudesse lhe dizer causaria tal horror. Foi o que Saunier fez. Foi a demonstração sobrenatural feita por Saunier ao abade Rivière, que o deixou em tal estado de horror e perplexidade. Abram a porta para um rápido resumo sobre o caso Saunier. A morte mais famosa da história é a morte de Jesus de Nazaré. Há 2000 anos, no século I, em Jerusalém, ele foi crucificado pelos romanos. Béranger Saunier teria descoberto documentos históricos ligados à verdadeira história de Jesus? Numerosos detalhes inquietantes apoiariam essa teoria. Não é possível haver interesse pela história dos pensamentos, pela história das religiões, por tudo que, de certa forma, constitui o substrato de nossa civilização, sem nos interessarmos a respeito do mistério de certos fundamentos do pensamento cristão. Eu acredito profundamente que Rennes Le Chateau está ligada a um segredo muito maior. E que, se pensarmos bem, não seria tão dramático neste século XXI. Mas perturbaria os espíritos das pessoas, pois uma vez revelado o segredo, perceberíamos as mentiras que nos vêm sendo contadas há 2000 anos. É difícil, porque talvez estejamos muito longe da religião que Jesus queria pregar. E talvez Saunier tenha encontrado a religião de Jesus, que talvez não seja a religião de Roma. Tenho a profunda convicção de que a questão vai muito além de uma simples caça a um tesouro de dinheiro e ouro. E o que interessa nessa história é o mistério de Saunier. Disso estou totalmente convencido. Ele foi orientado para procurar documentos explosivos. Tomou consciência da importância dos documentos e, como qualquer um de nós talvez tenha até feito cópias, talvez seja isso que estava naquela gaveta que ele havia pedido para Marie Denardot destruir depois de sua morte. E ela queimou uns papéis após a morte de Saunier. Ele sabia. Isso fica muito claro quando a gente segue as pistas passo a passo. Eu não só morei na casa dele, mas me imbuí de sua personalidade, de seus escritos, de suas cartas. Temos rascunhos. Para tratar de um mesmo assunto, ele fazia 3 cartas diferentes. Defendia seu ponto de vista de várias maneiras. Escrevia um diário e dá para perceber que parece ter encontrado alguma coisa. E então sua atitude mudou.
Ele deixou de ser um homem jovial e passou a ser fechado, desconfiado. Não se relacionava mais com as pessoas do vilarejo. Vivia em sua casa com persianas fechadas. Portanto, ele encontrou algo, prometeu guardar segredo e em troca lhe deram dinheiro. O segredo ele guardou, não o revelou a ninguém. Mas, ao mesmo tempo, em suas construções, na decoração da igreja, na construção do domínio, existem tantas coincidências, tantas coisas estranhas e curiosas, que temos a impressão de que ele tentou o mais que pôde, desesperadamente, fazer com que aqueles que eram capazes de compreender alguma coisa compreendessem, ou que aqueles que podiam assumir a revelação, que a assumissem. Sim, era alguma coisa que desestabilizava a igreja, uma versão ligeiramente diferente daquela que sempre nos havia sido apresentada. É um padre por convicção quem faz a descoberta. Saunier era um padre por vocação. Põe-se em seu lugar. Ele se perguntava: o que devo fazer? Em nome da verdade, revelo o que descobri e desestabilizo a fé e as crenças de milhões de pessoas para as quais essa religião é o único recurso na vida? Será que tenho o direito de fazer isso? Aparentemente, o segredo descoberto pelo abade Saunier já era conhecido por alguns iniciados que, bem antes dele, haviam codificado a explosiva revelação. Dan Brown veio aqui em 98, 99, eu acho. Eu não sabia quem ele era, falamos a respeito de tudo e de nada. Mas eu não sabia que ele ia escrever um best-seller de 15 milhões de exemplares. Como percebemos, o Código da Vinci é um romance quase que totalmente inspirado pela incrível história de René Le Chateau e de seu padre, o abade Béranger Saunier. Ele desapareceu numa noite em janeiro de 1917. Dizem que antes de morrer, ele havia se confessado com o abade Rivière, que, horrorizado pelo que ouvira, recusou-se a dar-lhe a absolvição. Béranger Saunier repousa no coração de seu domínio, mas talvez não tenha levado para o túmulo todos os seus segredos. Tudo o que nos deixou, tudo o que teria codificado, ainda é visível em René Le Chateau, e poderia permitir que cada um de nós descobrisse o verdadeiro tesouro ou o terrível segredo.